Bom dia, pessoal. Essa é a nossa nona aula. Nela, nós vamos tratar das simbologias de soldagem, tolerância dimensional, né, nas cotas, e também a parte de rugosidade, simbologia de rugosidade no AutoCAD. Para isso, tradicionalmente, eu faço uma revisão sobre os conteúdos, né, que estão aqui numa breve apresentação para vocês. E posteriormente a gente vai tratando especificamente da utilização dessas informações no AutoCAD. Tá? Então, a gente vai tratar desses assuntos e uma questão importante que eu acabei descobrindo que a gente tem um pacote do AutoCAD mecânico, tá? Isso aí eu não vou abordar da maneira que ele vem com alguns atalhos que facilitam esse trabalho da simbologia de solda e das tolerâncias. Então eu vou mostrar da maneira tradicional no AutoCAD como construir, tá? Para isso existe um caminho, que é esse caminho aqui, que está dentro da pasta do software. Lá a gente tem um arquivo welding.dwg que já tem as simbologias de soldas desenhadas, tá? Então, para isso, eu vou mostrar para vocês como fazer esse caminho para acessar esse arquivo e a partir dele a gente economizar tempo, tá? Fazendo os desenhos. Então, eu vou sair aqui rapidamente e vou mostrar para vocês aqui no C. Então, você vai no HD do seu computador, né? Você vai em arquivos de programa, você procura a pasta da Autodesk. Na pasta do Autodesk, você vai na pasta do AutoCAD. Dentro da pasta do AutoCAD, você vai ter a pasta Sample. E dentro da pasta Sample você tem EN-US. No caso do meu, ele está em inglês. Design Center. Dentro do Design Center, então, a gente consegue ver aqui o caminho, ó. Arquivo de programas, Autodesk, AutoCAD 2018, Sample, pasta EN-S, Design Center, a gente tem o arquivo welding.dwg. O que vocês vão encontrar dentro do welding.dwg? Ele é um arquivo que vai ter única e exclusivamente algumas simbologias de soldagem prontas, tá, para serem copiadas e utilizadas. Então, a maneira de facilitar isso é a gente vir aqui, selecionar todas, dar um Ctrl C e no nosso arquivo e botar aqui no cantinho. Tá? Vocês podem ver que eles estão bem pequenos. Então, se vocês quiserem, vocês já podem até dar uma escala. Uma escala de 10 vezes aqui. Já fica melhor para a gente aplicar. Vou botar tudo também já no layer de cotas, tá? Então aqui já facilita algumas coisas, já adianta bastante o nosso trabalho em relação a simbologias de solda, tá? Copiar isso e aumentar ela, porque realmente está bem pequeno comparado com o nosso arquivo. Tá? Então dá uma escala de 10 vezes, 7 vezes, conforme necessário aí para ficar numa proporção interessante para o desenho. Então esse é o primeiro passo dessa aula, é mostrar como encontrar as simbologias. Tá? A simbologia de solda ela tem algumas peculiaridades, uma delas está no sentido em que o símbolo aparece na linha, na seta, né? Então, normalmente a seta é configurada por uma seta direcional e uma linha horizontal, onde vai ficar a simbologia e as anotações. Tá? Então, ela é feita dessa maneira. E aí a gente tem duas observações. Se a seta está apontando nesse ponto e o símbolo está na parte inferior, isso quer dizer que a solda ocorrerá nesse lado do objeto.
Se o símbolo estiver na parte superior, ele está falando que a, a solda, né, a aplicação da solda será feita na face posterior, no outro lado da face. Então, por exemplo, aqui ela está apontando para esse lado, mas se a gente for ver aqui, a nossa solda está lá na outra face. Isso aqui, por isso que o símbolo está na parte superior. Tá? Isso é uma das coisas que vocês devem observar quando estiverem aplicando no desenho técnico. Tá? Além disso, a simbologia carrega uma quantidade de informações que pode ser extremamente grande. Né? Você tem a seta, você tem a simbologia com o círculo aqui na ponta da seta relacionada à soldagem em torno de todo o contorno da peça. Você pode ter essa bandeirinha no símbolo, que ela significa que a solda é feita em campo. E aí você tem aqui na linha de referência, você pode ter uma cauda, onde você pode trazer outras especificações, até mesmo o nome do processo que vai ser utilizado para realizar a união das peças. Você tem o lado oposto e o lado da seta para entrar com a simbologia, e acima deles, né, você tem algumas informações como o ângulo do chanfro, símbolo do chanfro. Na parte posterior do símbolo, dimensão da solda em chanfro. Se for na frente, você tem o comprimento da solda, a distância de centro a centro, se for uma solda não contínua, tá? Então, isso aqui é só para relembrar algumas informações que talvez vocês já tenham visto no desenho técnico e com certeza vocês irão ver na aula de soldagem, tá? Durante o curso. Além disso, aqui tem alguns dos símbolos, tá? Que são utilizados. Né? Os símbolos normalmente trazem uma referência a, digamos assim, a preparação que a peça vai receber antes de ser soldada. Então, você tem bordas paralelas, que é aquelas duas primeiras linhas na vertical. Você tem preparação em V ou em X se tiver a parte embaixo também. Meio V ou K, se estiver completo. Né? Em U, em J, flangeado, meia flange e assim por diante. Tá? São simbologias que vocês poderão encontrar nos desenhos técnicos e que estão remetendo aos tipos, né, ou de preparo ou tipo geométrico que será aplicado na solda. Tá? Aqui um exemplo, ou alguns exemplos, de como essas simbologias podem aparecer. Tá? Primeiro delas aqui, a gente tem uma solda, né, desejada, então tem um preparo aqui no ângulo de 60 graus, né, as faces estão encontradas aqui, então não tem um espaçamento na parte inferior, a profundidade do chanfro de 8 milímetros e a profundidade da solda 10 milímetros. Então no desenho técnico, o que a gente teria? Né, as duas peças, né, encontradas, você tem aqui informação da profundidade de preparação da junta, você tem a profundidade de penetração da solda, entre parênteses, a abertura da raiz, que seria um espaçamento entre as chapas, que é zero, não tem, elas estão face a face, e o ângulo da junta, que seria o ângulo aqui do preparo, né? E o formato do preparo é propriamente o desenho da figura. Tá? Aqui a gente tem outros desenhos, né? Está falando aqui que você está fazendo soldas. No caso, como está desencontrado os, os símbolos, então isso aqui vai denotar soldas alternadas com comprimento de 30 e espaçamento entre centros das soldas de 70 milímetros. Aqui já a gente vê soldas alinhadas, então de um lado e do outro as soldas acontecem no mesmo ponto, com comprimentos de 20 milímetros e espaçamento entre centros das soldas de 50 milímetros. Né? Aqui você tem símbolo dos dois lados, entre solda nesse lado e no lado posterior. Aqui outro exemplo, quando você tem peças com geometrias variadas, por exemplo, dois tubos que você quer fazer, ou duas barras, né, ou dois elementos circulares,
e você quer fazer a união deles através da solda, tá? Então aqui já vem com a simbologia específica relacionada à geometria propriamente das peças, né? Que são peças que já têm uma geometria com raio ou circulares para ser feita a união. Então está aqui no lado oposto e no lado da seta, tá? Outra coisa que a gente vai abordar hoje também é bem rápido. O tema é indicação de estados de superfície, né? Quando a gente fabrica uma peça, seja ela por diversos meios produtivos, usinagem, torneamento, injeção, qualquer uma, a gente vai ter um estado de superfície específico. Esse estado é resultado do próprio processo produtivo, né, seja das ferramentas ou do molde que está sendo utilizado, tá? Então, assim, a gente faz o perfil geométrico no desenho técnico com linhas retas, mas a gente sabe que, na verdade, se a gente levar isso para um microscópio, para um perfilômetro ali, e analisar com aproximação, a gente vai ver uma superfície variada, uma certa irregularidade naquela superfície. Essa irregularidade é conhecida como rugosidade, tá? E ela é normatizada e pode ser medida através de instrumentos. Tá? Para isso, a gente tem alguns símbolos básicos que aparecem na superfície da peça ou como anotação no desenho técnico, que vão trazer informações de acabamento superficial desejados ou projetados para aquela peça. Então a gente tem o primeiro, que é o símbolo aberto, tá? Ele parece um símbolo de correto, assim, daquela, né, de avaliação, mas ele é como se fosse uma raiz quadrada, tá? O desenho dele. O símbolo ele vai ser usado quando seu significado for complementado, obviamente, com uma indicação, tá? Uma indicação que pode ser um número, pode ser uma letra e um número, tá? Eu vou mostrar para vocês. O segundo, ele é fechado em cima, né? Normalmente essa linha ela fecha bem aqui em cima da raiz. Ele vai caracterizar que essa superfície foi usinada, então ela foi posteriormente trabalhada. Imagina que você faça um processo de injeção de uma peça, né, ou de fundição de uma determinada peça, e depois você vai fazer uma usinagem superficial para dar acabamento, né, e ajustar mecanicamente as dimensões da peça. Então, normalmente, quando passa por usinagem, entra com esse tipo de simbologia. E a outra é com uma bolinha dentro, tá? E ela é caracterizada por uma superfície na qual a remoção do material não é permitida, tá? Indica que a superfície deve permanecer em estado resultante de um processo de fabricação. Então você não tem sobremetal para ser usinado posteriormente. Então você já está num processo de usinagem, por exemplo, e você só quer determinar uma rugosidade específica para a peça. Tá? A rugosidade ela normalmente entra com essas letras e números, que é a letra N, e que vai de 1 a 12, e aí tem o desvio aritmético da rugosidade, que é dado por RA em microns, que vai de 50 para 1. Então quer dizer, o menor número 1, tem uma precisão, né, um acabamento superficial com a rugosidade menor, né, com a variação com RA, que é a média, né, dessa variação, dessa ondulação da superfície muito pequena. Então, é uma peça extremamente bem acabada. Já o N12 é uma rugosidade maior, tá? Então, tem um acabamento um pouco diferenciado. Aqui, mostrando o símbolo, tá? Que é esse símbolo parecendo uma raiz quadrada, e aonde as informações podem entrar, tá? Assim como a simbologia de solda, diversas informações podem fazer parte dessa simbologia. Então, a gente tem o desenho dele, tocando a superfície do material, onde ele toca, ele denota que aquela superfície recebe essa informação, esse acabamento, com esses detalhes. Então, vamos começar aqui na parte superior, aqui do V, a gente vai colocar a rugosidade, que pode entrar na forma de valor, então você pode entrar com esse valor aqui, ou
com a simbologia de classe, NE10, N9, N5 e assim por diante. Tá? A letra B, que é aqui em cima, né, quando você puxa essa linha horizontal, você pode indicar o método de fabricação que será utilizado para dar aquele acabamento, né, ou tratamento ou revestimento da superfície que vai ser aplicado. Então, imagina uma aniquilação, imagina um tratamento posterior que vai ser feito na peça. Você pode já indicar, né, um cromado, por exemplo. Você pode indicar aqui em cima. O C, que está logo abaixo, ele vai falar o comprimento da amostra para avaliação da rugosidade. Então, se você vai determinar uma varredura do equipamento de medição para fazer aquela média do RA, então você pode especificar isso. Eu quero uma leitura de 5 milímetros, então o cara vai precisar fazer uma medição de comprimento 5 milímetros ao longo da peça. O D, que é aqui mais embaixo, é a direção predominante das estrias. Isso tem a ver com o processo, tá? Eu vou mostrar para vocês umas tabelas. E o E, que é a informação que vem antes, é o sobremetal em micrômetros que tem na superfície que pode ser retirado por processo de usinagem posterior, tá? Então, isso é a informação que está ali. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? De como pode ser feito essa apresentação de simbologia. Né? Aqui, a retirada de material é facultativa, então o símbolo está aberto. Quando o símbolo está fechado em cima, ela é exigida, e quando tem a bolinha, ela não é permitida a retirada do material. Tá? Pode vir na notação, tá? Numeral, ou anotação numeral e letra, seguindo aquela tabela. Tá? O símbolo que fica na posição D, que eu falei aqui, direção, né, das estrias, ele tem a ver com o sentido de fresamento ou de usinagem, por exemplo, ou de lixar, ou de acabamento da peça. Então, por exemplo, aqui a gente tem o símbolo de igual, né? Então ele mostra que a direção das estrias são longitudinais e paralelas. O símbolo de perpendicular, né? Ele vai formar um ângulo perpendicular, também paralelo à face principal ali do objeto. Tá? Em vez de pegar o comprimento do objeto, vai no outro sentido, vai pegar o sentido lateral do objeto. O X em direções diagonais num sentido e depois na diagonal formando, né, a letra X. O M é muitas direções, então vai variando as direções ao longo da peça. O C é uma maneira concêntrica, então pode ser num torno, você começar no centro da peça indo até a lateral da peça, ou vindo da lateral em direção ao centro. E o radial é aquele que vai também partindo do centro, formando uma varredura pela superfície e ela vai sendo rotacionada. Tá? Então são letras que podem aparecer na posição D. Tá? E a gente tem simbologias de acabamento superficial e as notações de rugosidade. Tá? Antigamente era muito comum nos desenhos técnicos esse tipo de notação, tá? Que correspondem a mais ou menos essa rugosidade no material. Tá? Então é só para vocês, caso vocês encontrem algum desenho que tenha essa informação, vocês têm uma referência aqui de comparação das rugosidades. Tá? Para desenhar o símbolo, a gente tem uma normativa técnica, obviamente, que é a NBR 8404. Tá? Vamos, assim, de forma clara, a gente tem algumas dimensões que podem ser respeitadas. Então, por exemplo, o H1, que é a primeira perna aqui do símbolo, ela é sempre metade do H2, tá? Então você vai ver aqui, se você for usar... aqui tem várias referências, tá? De dimensão. Então 5 com 10, 7 com 14, 10 com 20, 14 com 28.
tá? Sempre a metade, ângulos de 60 graus entre as linhas, tá? E o diâmetro aqui, ó, o diâmetro da linha, que seria a espessura de linha, também pode ajudar nisso. Por exemplo, nós estamos trabalhando lá com um diâmetro de linha de 0,35, até mais fino. Então a gente vai desenhar nosso símbolo, por exemplo, com 5 com 10. Tá? A perna menor 5, a perna maior 10. Tá? Então, só para exemplificar, depois eu volto nessa informação e vou no AutoCAD. Só terminar aqui, ó. Então a gente tem a simbologia, grupos de rugosidade, aquela simbologia antiga, né, que também pode ser encontrada, a rugosidade máxima dentro dos valores. E aí você pode ver que essa grade de rugosidade, essa classe de rugosidade, ela subdivide dentro dessas classes maiores condições mais específicas. Tá? E aqui, só mostrando alguns processos produtivos, tá? Que eles resultam como acabamento de superfície. Por exemplo, polir, né? Se você polir uma superfície, você pode conseguir uma rugosidade que vai de 0,4, né, micrômetros até uma rugosidade de 0,05 micrômetros, tá? Podendo ser extrapolada até a categoria N1. Tá? O processo de furar, você pegar uma broca e fazer um furo em uma peça, vai gerar comumente, né, a parte mais escura é assim, a parte comum, tá? O que a gente consegue num processo tradicional, digamos assim, simples, né? A parte listrada aqui, se você usar alguns cuidados, alguns métodos específicos, você consegue alcançar rugosidades maiores. Tá? Quer dizer, mais finas, né? Rugosidades assim, níveis maiores de precisão e acabamento. Então, por exemplo, furar, né? Você ir lá fazer um furo numa peça, você vai conseguir uma rugosidade que vai ficar entre N10 e N9. Então, vai ficar comumente uma classe de rugosidade desse tipo. Tá? Se você tornear, você consegue chegar até o N6 mais ou menos e assim por diante. Tá? Outra tolerância, a tolerância dimensional, é aquela que a gente até já trabalhou um pouco na aula passada, que traz informações sobre quanto que a dimensão do objeto pode variar. Tá? A gente tem dois tipos de tolerância, que é a tolerância que você indica as máximas e mínimas dentro da cota, e você tem a norma ISO que utiliza letras e números para isso. Tá? Ela é mais utilizada para eixos e furos, tá? Enquanto a dimensão com os numerais ali, mais e menos, vai te indicar a tolerância, pode ser de um comprimento, pode ser de uma largura e assim por diante. Tá? Então aqui um exemplo de tolerância eixo-furo. Tá? Então você tem a designação em uma tabela, essas tabelas vocês podem encontrar a partir da NBR 6158 e também da norma ISO. Vocês vão encontrar tabelas onde vai definir o diâmetro do furo e do eixo. Então aqui a gente tem um eixo e um furo de 40 milímetros, tá? O furo com tolerância H7. Então o que é uma tolerância H7? Que vai de 40, de 0, até mais 25 microns, tá? Essa tabela aqui, esses valores estão em microns, micrômetro, tá? Então ele pode ser 40,025, tá? O eixo, por sua vez, ele é G6. Então G6 ele vai de 40 menos 0,009 a 40, né, menos 0,025, 25 microns para trás. Então, isso aqui são informações que vocês encontram nessas tabelas e que é bem comum também encontrar nessas relações furo-eixo, tá? Tolerâncias dimensionais. Como que a gente coloca essas tolerâncias? A de letra e número é mais fácil, você pode editar a cota e adicionar os valores. Mas essa tolerância aqui com os números mais e menos, tem uma parte no AutoCAD que você, clicando sobre a cota,
com o botão direito, indo em propriedades, você tem uma parte toda de tolerância. Tá? E nessa parte de tolerância você vai ter tolerância display, que é para mostrar a tolerância, que está none, então não está aparecendo. Você tem o limite superior e inferior. Você tem a tolerância alinhada com a base do valor da cota ou ao centro do valor da cota e assim por diante. E a tolerância text high, que é a altura do texto da tolerância. Tá? Então, por exemplo, a gente tem basicamente 4 tipos. O none é 100, né, a tolerância. A gente tem onde os valores são simétricos, deviation, que é valor máximo, valor mínimo, limites e o básico. Tá? Deviation é o mais comum para a gente, né? Ou o simétrico, né? O simétrico vai fazer mais e menos um valor só. Aqui, por exemplo, a gente tem o limite inferior com 0,2, então fica menos 0,2, e o limite superior com 0,1 mais 0,1. Tá? Aqui a tolerância do texto ele vai permitir você ajustar o tamanho. Então normalmente ele tem que respeitar o tamanho da cota, tá? Então essa tolerância tem que ficar da altura da cota. Para isso a gente põe 0,5, a gente corta a metade e aí ele fica mais ajustado. Tá? No post-vert, tolerância post-vert, a gente normalmente usa middle, que aí fica bem centralizado, fica mais bonita a cota. Tá? Então vamos lá para o AutoCAD. Eu só vou voltar aqui e eu vou desenhar esses símbolos com vocês para que a gente possa utilizar nos exercícios. Tá? Então vamos lá, AutoCAD. Vou aqui direto na cota no layer de cotas. Vou colocar meu ângulo aqui 60 graus. Vou pegar uma linha. Primeiro eu vou só fazer uma referência aqui de altura, que é 5 milímetros. Então, vou botar meu ângulo 60 graus. Agora é só botar aqui. Fazer uma referência agora de 10 milímetros. Estou fazendo a primeira opção lá. 60 graus até chegar a 10 milímetros. Pronto, essa aqui é a base. Né? Vou copiar. Vou fazer a segunda opção, que é fechado aqui em cima. Vou fazer a terceira opção, que é o círculo. Para isso eu vou usar 2 círculos tangentes com raio. Então vou pegar aqui o círculo tan rádios. Por quê? Porque eu posso selecionar aqui, aqui, e botar um raio. Vou botar um raio de 5. Não muito grande, tem que ser menor. Aqui, aqui, 3. Muito grande também. Tem que ser bem pequeno. Tá 2 milímetros. Pronto, 2 milímetros é suficiente. Pode ser até menos, pode ser 1,5. Aí fica melhor. Então esse é o outro símbolo. Aí os 3 símbolos que a gente precisa. Posso já desenhar também a parte horizontal aqui em cima, mas ela só vai entrar se necessário. Tá? Isso aqui vocês podem transformar em blocos, né? Conforme a norma. Então, vou pegar aqui e transformar em bloco. Vou aqui no Insert, Create Block. Vou dar um nome para essa simbologia.
Vou botar aqui simbologia de superfície. Vou botar um ponto de referência. Vou selecionar o objeto. Vou dar OK. Vou botar aqui superfície 1. OK. Agora eu vou fazer do outro. Create block. Superfície 2. Definir o ponto, sempre aqui, que é onde vai tocar a superfície. E vou selecionar o objeto. Enter. E OK. Se eu vier aqui, eu já tenho meus blocos aqui no Insert. Então aqui, ó, superfície. Tá? E aí eu só vou colocar a anotação aqui em cima com texto. Então é só copiar isso para perto. Tem um exercício que eu vou passar para vocês. Tá? O exercício está aqui. Depois eu vou gravar um vídeo falando do calendário, tá, gente? O exercício é esse aqui, mostrando, tá? Aqui tem um outro exemplo. Por exemplo, quando a gente tem essa anotação fora do desenho, isso quer dizer que nós temos presente em toda a peça essa configuração de superfície e dentro dos parênteses atentar algumas superfícies que têm configurações diferentes. Tá? Aqui ele usou um gabarito para não entrar com esse tanto de informação no desenho. Ele fez a simbologia com uma letra, aqui X, e botou a especificação do que representaria no desenho esse X. Né? Então é um torneamento com uma rugosidade, né? Um RA de 0,8. A letra C é aquele tipo, né, circular de acabamento. O Y retificado, então é uma peça que é uma parte da peça que vai ser retificada com RA de 0,4 e assim por diante, tá? Então ele usou essa informação para trazer essa simbologia. Mas a simbologia está aplicada, a gente consegue ver aqui onde é a superfície que vai receber esse tratamento. Então, a superfície X, essa parte posterior aqui. Tá? Outro ponto importante é que esse desenho está sem esse comprimento aqui. Ó. Tá? Vocês podem considerar 22 esse comprimento, não tem problema. Tá? Então é isso. Já juntamente vai um vídeo explicando sobre a avaliação, a próxima avaliação, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenha ficado bem entendido para vocês essas informações. E se precisarem, tiver alguma dúvida, estou à disposição. Só mais uma coisa que eu acho que ficou faltando aqui. Na verdade, ficou faltando bastante coisa, né? Como eu vou mostrar para vocês aqui no AutoCAD, vou só tirar minha tela. Vou mostrar para vocês como ajustar as tolerâncias, né? Já fiz aquele desenho que vocês vão realizar previamente, tá? Por exemplo, aqui nesse ponto do desenho a gente tem, deixa eu só pegar aqui o exercício, tá aqui. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um diâmetro de 60 e M5. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu AutoCAD, dou 2 cliques sobre o numeral aqui. Aí eu vou em símbolo e coloco o símbolo de diâmetro e depois dele M5. Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Coloco o símbolo de diâmetro e aí vou lá e vejo M6. Então, M6. Então essa é a primeira maneira.
A segunda, que nós temos nesse mesmo desenho, está aqui na lateral. Estão vendo que tem uma tolerância de mais 50 e mais 30? Então, o que eu vou fazer? Vou aqui nessa cota de 79, botão direito, propriedades. Na propriedades, eu vou lá para baixo, que a tolerância é a última coisa. Mudo aqui, em vez de none, derivation, limite inferior mais 30. Aqui não vai ser derivation, vai ser... Eu só não sei por que a simbologia não está aparecendo ali. Mais 30 e aqui mais 50. Só que aqui era para estar positivo. Mas não está deixando entrar com valor positivo. É estranho isso. Bom, aqui eu mudo para miro, tá? Você pode ver ali que vai alinhar a cota. E aqui na tolerance weight eu ponho 0,5. Ele vai ajustar essa tolerância ao tamanho da cota. Agora a dúvida é por que eles não estão deixando eu colocar dois números positivos. Tá? Vamos ver aqui. Legal que a gente vai fazer as coisas e aí dá errado. Né? Para ver como só não dá errado para vocês. Dá errado para todo mundo. Aqui você pode mexer na escala de precisão, se você quiser botar mais casas decimais. Eu vou ter que descobrir isso. Agora que deu errado. Não sei por que deu. Não deixou botar dois números positivos. Tá? Eu vou descobrir isso e falo para vocês. Mas é assim, tá? Acessando essa região e colocando essa informação aqui na parte de tolerância. Você edita a cota e fica ali com os valores de tolerância. Tá? A simbologia aqui, posteriormente, vocês vão ter que complementar a simbologia do desenho, criando essas simbologias aqui. E aí, posicionando lá no desenho, conforme necessidade. Vamos ver aqui onde que tem a simbologia, aqui nessa superfície. Você vai lá e vai introduzir. Tá? Depois vai complementar, obviamente, fazer a cotação, colocar todas as informações necessárias para o desenho. Tem mais alguma coisa aqui
que precisaria ser informada? Não. Simbologia de solda é como eu falei, a gente pega lá as referências, né, que a gente já buscou. A única coisa que a gente vai utilizar é o líder aqui, ó, notation. Você vai escolher líder, você vai colocar uma linha e depois você vai complementar aqui com o símbolo que você quer. Então, pronto, você vai ficar com a simbologia de solda praticamente pronta, né? Qualquer coisa, se você precisar, você pode explodir aqui. Vou dar um explode. E aí, por exemplo, apagar a parte de baixo aqui da simbologia e ficar só com a parte superior. Aí você vai variando a partir desses desenhos iniciais aqui. Tá? É bem tranquilo. Já já vou mandar para vocês o exercício, que é essa peça, com mais um exercício tranquilinho também de soldagem, para vocês colocarem a simbologia de solda. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Bons estudos aí para todo mundo. Tá bom?